Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje, na Cromatina Class de número 86, eu vou fazer algo um pouquinho diferente, depois você vai compartilhar aqui a sua opinião. Para mim é super importante. Mas, de antemão, já peço para você compartilhar esse link dessa nossa verdadeira aula. E também que você possa dar o seu like, que você possa colocar aí o seu joinha, porque gostou desse conteúdo, porque acompanha o conteúdo. E, enfim, hoje nós teremos também mais uma super aula. Eu considero aqui, gente, esse momento com vocês, uma super e verdadeira sala de aula. Então, aqui eu estou para compartilhar o que os artigos dizem e também para aplicação, na medida do possível, de questões que envolvam genética, epigenética. E como nós estamos no mês temático de epigenética, eu quis trazer para vocês esse tema de modulação do comprimento dos telômeros a partir da dieta do Mediterrâneo. Meu Deus, Tati, calma, eu vou te ajudar. Se você está gostando já desse conteúdo, então já compartilha. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque tem artigo científico e é esse novo modelo que eu quero saber o que vocês acham, tá bom? Bom, então eu tomei a liberdade de escolher esse artigo aqui, um artigo publicado na Antioxidantes em 2020. E aí, esse artigo, ele fala muito por quê? Fala muito dos resultados do PREDMED. O que é o PREDMED? PREDMED é um estudo muito conhecido. Na nutrigenética, por exemplo, é um dos primeiros estudos que fala sobre a dieta do Mediterrâneo na prevenção de risco cardiovascular. Ele, o público, né, as pessoas que estão envolvidas no PREDMED, essas pessoas também participaram da coorte de Framingham, que foi super importante para a determinação ali de biomarcadores e de perfis de risco, de score de risco, para então conseguir identificar melhor esses pacientes e trabalhar com condutas mais específicas no quesito de saúde cardiovascular. Então, o PredMed, ele vem desse cenário em que muitos pesquisadores, médicos, profissionais da área da saúde já estudavam muito sobre saúde cardiovascular e um tempo muito grande de acompanhamento. Então, tem, por exemplo, o PredMed da parte de nutrigenética, que tem um acompanhamento ali, um follow-up que a gente diz de 7 anos ou mais. Então, ele é um estudo robusto, fora que ele aplica os conceitos da dieta do Mediterrâneo. Por isso, eu quis trazer aqui para vocês também todo esse conteúdo, todos esses conceitos, porque eles serão importantes também para que a gente consiga avaliar se realmente essa dieta aí do Mediterrâneo, se realmente ela está fazendo todo sentido na vida dos pacientes. Bom, então vamos começar por partes. Expliquei o que é o PREDMED, dieta do Mediterrâneo, mas também é importante a gente falar sobre os telômeros. Quem são esses telômeros? Eles são as extremidades dos cromossomos. Essas extremidades dos cromossomos, elas encurtam toda vez que a gente tem uma renovação celular, uma multiplicação celular. Então, por exemplo, toda vez que um ano, um dia a mais na nossa vida, um minuto a mais na nossa vida, a gente já está envelhecendo, certo? Então, a gente diminui o comprimento desses telômeros. Só que não somente de forma cronológica, no tempo, mas também existem fatores ambientais, por exemplo, e até genéticos, que podem influenciar na aceleração desse envelhecimento celular. Um deles é o estilo de vida. E aí, dentro do estilo de vida, a gente compreende, por exemplo, hábitos alimentares. Então, uma pessoa que não come frutas, uma pessoa que não consome hortaliças, uma pessoa que come muita gordura, muito açúcar, geralmente uma pessoa que envelhece mais rápido. E isso é muito observado também na pele da pessoa, é muito observado com características visuais também, né? E se não tiver características visuais, a gente também começa a perceber um cansaço, uma fadiga, tudo isso é um sinal importante de envelhecimento. Claro que com a modernidade, com muitas coisas a se fazer, né, com tudo que a gente vive, com certeza a gente fica até mais cansado de tanta informação. Um ponto importante que a modernidade também trouxe como um prejuízo muito grande é uma certa desvalorização do sono de qualidade. Muitas pessoas negligenciam ainda a qualidade do sono, e a qualidade do sono tem um reflexo direto nesse envelhecimento celular. Então, esse envelhecimento ele começa a ser acelerado. O sedentarismo, né, a falta de exercícios físicos também influencia nesse envelhecimento celular. Então, aqui, os pesquisadores, eles reuniram praticamente
todos os fatores que estão envolvidos com esse envelhecimento e fizeram ali uma medição desses telômeros. E é isso que a gente vai observar. Então, aqui a gente tem o nome dos pesquisadores, né? As faculdades que eles são associados, e a gente ainda tem aqui um resumo, falando então sobre a importância de se avaliar a extensão ou ainda o comprimento dos telômeros. Tati, mas está em inglês. Gente, eu sei que está em inglês, mas algo que é muito importante, principalmente se você me acompanha aqui, você que é profissional da área da saúde, deve gostar desse tema. Então, já vai se familiarizando com alguns termos, tá? Porque isso vai ser muito importante para a sua leitura, para os seus estudos depois. E por isso que eu quero também fazer com vocês esses testes, para que a gente possa colocar um artigo científico que vocês também possam identificar ali alguns nomes específicos, algumas estruturas importantes. Então, eles fizeram a avaliação do comprimento dos telômeros. E eles disseram o seguinte: olha, esse comprimento é associado com fatores de envelhecimento, que é esse aging aqui, e que pode ser determinado pelo estilo de vida. E aí ele começa a falar quais são esses mecanismos pelos quais a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, pode interferir nessa homeostase, pode afetar essa homeostase, esse equilíbrio. O que eles fizeram? Eu achei muito interessante, a gente estuda muito em metabolômica. Eles avaliaram, por exemplo, esse comprimento dos telômeros, mas também avaliaram um marcador, principalmente de envelhecimento e de um processo ali de até de toxicidade para a célula, que é a 8-hidroxideoxiguanosina. Ele é um marcador muito importante de dano ao nosso DNA, um dano celular muito importante que pode inclusive aumentar o risco para várias doenças, incluindo câncer, tá? E aí, com certeza, o envelhecimento celular, ele acaba sendo muito influenciado. Como eu disse para vocês, PREDMED significa uma prevenção com a dieta mediterrânea. Tati, mas por que aqui está em espanhol? Porque esses estudos do PREDMED, eles têm ali uma corte que foi pré-definida na Espanha. Então, são muitos pesquisadores, por exemplo, da Universidade de Navarra, por exemplo, tá? Lá na Espanha. Então, por isso que é interessante vocês saberem quem são essas pessoas, o que elas estão falando, o que elas pesquisam, né? Recentemente eu recebi um recadinho de uma aluna perguntando a respeito de linhas de pesquisa. Então, olha como é importante você observar, de repente, um artigo, você tem vontade de estudar, procura essas pessoas, olha aqui, ó, tem um e-mail do pesquisador. Então, você já pode tentar um contato, na verdade, eu sempre falo, não, a gente já tem, então vamos atrás do sim. E aí eles fizeram ali a avaliação de amostras de DNA, tá? A gente vai ver direitinho como que foi tudo isso dentro dessa intervenção com a dieta do Mediterrâneo. Todo artigo, assim como vocês sabem, com certeza, mas às vezes você é novo, está por aqui, tem ali uma introdução que relembra os conceitos importantes ali para o leitor, né, o que significa aí essa alteração do comprimento do telômero, essa fase ali de senescência. Gente, um fator muito importante. A senescência, ela é um envelhecimento natural. Então, eu tenho ali um momento de embrião, depois eu tenho um momento de feto, depois eu tenho um momento de pós-natal, quando eu nasço, né? Depois eu tenho um momento de bebê, e aí vou evoluindo até chegar na vida adulta, idoso. Então, existe uma evolução. E a cada segundo que passa, eu estou envelhecendo um pouco mais do que no segundo anterior. Agora, existem fatores que potencializam. Isso não é senescência. Isso se chama senilidade. Essa senilidade, ela é uma caracterização exata dos fatores ambientais influenciando nesse envelhecimento celular. Então, a senilidade, ela é super importante e ela remete mesmo a esses fatores que podem prejudicar o nosso envelhecimento celular no sentido de potencializar. E quanto menor o comprimento desse telômero, muito mais riscos associados a esse envelhecimento acelerado nós temos. E aqui ele coloca, por exemplo, os fatores de estilo de vida, como dieta, atividade física, consumo de álcool, tabagismo, são considerados importantes fatores que podem influenciar nessa manutenção do comprimento dos telômeros, ou não. E isso pode influenciar quem? Pode influenciar, por exemplo, impacto negativo no estresse oxidativo, aumentando, né? Inflamação, pressão arterial,
resistência à insulina e acelera o quê? O encurtamento short, que é pequeno, né? O encurtamento potencializando efeitos associados às doenças crônicas, que, por sua vez, potencializam esse envelhecimento. Então, não é tão simples, né? E aí, quando você vai avaliar, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, como eu falei para vocês, ó, existem estudos com 10 anos de segmento. Então, ele já tem muito cuidado, ele já tem bancos de dados, são pesquisadores bem renomados que realmente trabalharam com essas características. Então, eles fizeram um estudo piloto. Esse é o estudo piloto, para vocês verem, ó, por exemplo, no estudo PredMed, eles têm ali 6.874 participantes em 23 centros, geralmente são centros de saúde da Espanha. Então, são muitos pacientes que são recrutados, mas todos conseguem finalizar? Não, gente, nem todos conseguem finalizar. E, ó, eles foram acompanhados por um ano, tá? Então, se pra gente, eu atendo paciente, tem pacientes que dão super bem, assim, com 3 meses, né? Com 2 meses, 2 meses ainda é muito incipiente. Com 3 meses, imagina se a gente tivesse um acompanhamento mais certinho por um ano. Então, a tendência desse paciente é adquirir bons hábitos, potencializar aqueles que ele já tinha, né, fazer as suas próprias escolhas e que a gente possa dar alta para esse paciente. Isso é super importante, né? Então, ele vai falando um pouquinho. Então, eles recrutaram ali no total de 80 participantes não diabéticos, né, com síndrome metabólica, que foram randomizados. O que é a randomização? É a distribuição aleatória. Então, esses pacientes, por exemplo, eles não podem ser selecionados de uma maneira que o pesquisador que está fazendo a avaliação, ele saiba onde está cada paciente. Então, quando a gente fala em randomização, a gente tem realmente pacientes que vão ficar ali de forma aleatória. Então, um grupo formou o grupo controle e o outro formou o grupo de intervenção, tá? Por que intervenção? Porque um recebeu a dieta do Mediterrâneo e outro recebeu uma dieta que geralmente é uma dieta normolipídica, então tem uma quantidade normal de gorduras, não é nem a mais e nem abaixo, mas não é uma dieta que eles, por exemplo, potencializam o consumo de nuts, o consumo de azeite, para não ficar tão próximo ali da dieta do Mediterrâneo, tá? Então, no total aí, nós tivemos, depois dessa primeira triagem, então foram selecionados 80, depois ficaram 69 indivíduos, entre 60 e 75 anos, para as mulheres e 55 e 75 para os homens. Gente, isso é muito importante. Olha a idade do pessoal. 60 anos já é considerado uma população idosa em muitos países. Em outros países mais desenvolvidos, 65. Mas na nossa população, por exemplo, 60 anos, população idosa. Então, eles estão pegando pacientes idosos, que geralmente já vai ter uma senescência, um encurtamento desse telômero. Então, qual é o impacto? Será que a pessoa lá de 75 anos, ela vai ter um encurtamento da mesma maneira que uma pessoa de 60 anos? Poxa, eu estou falando de 15 anos. 15 anos de diferença, porque ela tem bons hábitos e a outra pessoa não? E aí eles excluíram, né, quem fez uso abusivo de drogas, de álcool, tudo aquilo que eu comentei com vocês, né? Se, por exemplo, tem histórico de transplante, enfim, de terapias com imunossupressivos, né, imunossupressores, e aí eles fizeram avaliação. Fizeram avaliação também, por exemplo, de total de colesterol, fizeram avaliação de células mononucleares também, que são importantes, muitas vezes a gente quer fazer expressão gênica nessas células mononucleares, e também fizeram avaliação ali para determinar essa quantificação de telômeros, além do marcador, que a gente pode considerar um marcador aqui de metabolômica, que é o 8-OHDG, que é a hidroxilaguanosina, é importante para quê, gente? Ó, danos no DNA, danos oxidativos no DNA. A gente aprende muito também em metabolômica, avaliar esse marcador, tá? Tem alguns testes, não são todos os testes que apresentam esse marcador. Bom, avaliando tudo, não vou entrar hoje nessa análise estatística, mas no momento oportuno nós vamos falar então sobre essa análise estatística. Eles avaliaram então os participantes antes do estudo começar e também depois desse estudo em alguns momentos ali intermediários.
Mas só para vocês entenderem aqui, ó, na tabela 1, eles comentam que estão todos os dados dos participantes. Então, geralmente eles colocam, né, a idade, então não teve diferença estatística do grupo controle para intervenção. Então, acabou ficando 38 de um lado e 31 do outro. Percentual de homens, peso corporal. Então, uma média aí de 85,8, de 88,8, não teve diferença estatística, né? E aí eles colocam aqui em relação à síndrome metabólica. Então, tem menos que 3 componentes. Quem são esses componentes? Por exemplo, baixo HDL, aumento de LDL, resistência à ação da insulina e circunferência da cintura, circunferência abdominal aumentada. Então, a gente já tem 4 componentes. Então, menos que 3, 4, 5 componentes. Então, a maioria está aqui no menos que 3 componentes. Excesso de peso, obesidade, pré-diabetes, dislipidemias, nada aqui teve uma classificação e uma identificação significativa do ponto de vista estatístico, tá? Quem nunca fumou, quem tem depressão, depois vocês vão pegar também esse artigo, tenho certeza, e vocês conseguem avaliar com um pouquinho mais de profundidade. Fizeram todas as avaliações, quem usa medicação, quem não usa, o perfil aqui de estatinas, porque isso também influencia bastante no envelhecimento. Se eles utilizam, por exemplo, bloqueadores de receptor de angiotensina, se eles fazem, por exemplo, algum tipo de medicamentos hipotensivos. Então, são várias as questões, tá? E na tabela 2, ele já coloca um pouquinho a respeito do que é a nossa praia aqui, né? Que eles estão consumindo. Então, aqui é o baseline e aqui depois de um ano. Isso para o grupo controle. O baseline depois de um ano para o grupo intervenção. E aqui a gente tem os valores estatísticos. A maioria deu alteração, né? Mostrando que realmente a intervenção foi bem importante. Então, vamos pegar aqui, ó. Total de energia. O controle começou consumindo 2.483 calorias. E, quando terminou, tinha diminuído 72 calorias. O grupo intervenção, que recebeu a dieta do Mediterrâneo, 2.568 calorias. Terminou consumindo menos 334 calorias. E isso foi significativo. Isso vale também para proteínas, ó, 15, aqui percentual 15%, e aqui aumentou 0,17, 15% aumentou 2,14. Carboidratos, 40,95%, diminuiu 1%, 41% diminuiu 7%. Fibras, 25 gramas por dia, aumentou 2,6%, 24,94 aumentou consideravelmente, né? 6,24. Então, por exemplo, quando esse grupo terminou consumindo 27,6 de gramas por dia de fibras, esse grupo aqui, eles passaram a consumir mais de 30 gramas de fibras. Então, aqui a gente tem uma quantidade interessante. Consumo de gorduras, isso é interessante, porque, ó, principalmente, monoinsaturada, 21%, mais 2%, 23%. 21% mais quase 5%, 26% quase. Poli, 6,31%, mais 0,88%, e 6,64 mais 1,70. Então, eles consumiram mais gorduras. E saturadas, 9,94 menos 0,85, 9,54 menos 0,31. Então, todo mundo diminuiu. Isso é interessante também. Então, quer dizer que, muitas vezes, se você não está ali fazendo uma dieta do Mediterrâneo em si, mas está controlando o consumo de gorduras ruins, já é algo muito positivo. E aí, a gente tem aqui toda estratificação, ó, por exemplo, azeite, então começaram a consumir, né? Começando o estudo, o grupo controle. 37,76 e aumentaram ainda mais para 9. E aqui 41 e 6,08. Não teve diferença estatística, mas é interessante porque eles se mantiveram ali consumindo uma boa quantidade de azeite, certo? A outra tabela, eles mostram, por exemplo, o perfil bioquímico e ainda a alteração aqui do marcador de dano no DNA. Eu vou direto para o marcador, que é importante, né? Então, aqui, ó, que também mostra o tamanho do telômero. Então, o tamanho do telômero no grupo controle de 3,14. Eles até aumentaram quando passou um ano, 0,65. Aqui, 3,11, 0,67. Não teve muita diferença estatística, ó, não teve. E o marcador
2,84, 0,01, né? Então, teve até um aumento aqui. E aqui também, ó, 2,95, 0,12. Então, teve um aumento aqui. Não foi significativo, mas apresentou um aumento. Então, será? Aí a gente começa a se perguntar: será que um ano é suficiente? Será que precisa de mais tempo? Será que eu preciso também intervir com outros nutrientes? Será que esses pacientes realmente consumiram o que eles falaram que consumiram? Isso é super importante, tá? Muito, muito importante. O que teve diferença foi de peso, ó, de 85 para aqui praticamente 200 gramas, né? E só que, ó, de 88 para menos 5 quilos. Então, aqui, interessante. IMC de 32, diminuiu um pouco, de 33, diminuiu 2 percentuais aqui, né? Duas classificações. Então, aqui a gente partiu de 33 e terminou com praticamente 31, né? Então, isso é bem importante. Circunferência da cintura, aqui que chamou atenção, ó, 104. Eles não mexeram muito, não. Mas na dieta do Mediterrâneo, 107 diminuíram 7. Então, eles começaram com 107 e terminaram com média de 100 centímetros de circunferência da cintura. Isso é um marcador muito importante que melhora muito a sensibilidade à insulina, por exemplo, tá? Melhora bastante. E aí a gente tem, ó, essas mudanças, aí eles fizeram outras análises estatísticas para ver, então, a interação, né, desses intervalos, dos grupos. Aí a gente consegue ver modelos que são mais ajustados, o quanto que tem de alteração importante, dependendo aí do tempo, né, que a gente tem de intervenção. Então, lá, quando eu avalio somente 2 momentos, não teve diferença estatística. Mas quando eu começo a fazer as intervenções agrupadas por tempo, ou o efeito da intervenção, aí eu já começo a observar de uma outra maneira, né? Então, e nessa maneira de interação, então aqui é o beta para interação. Então, toda vez que eu tenho, ó, aí a gente pode consultar aqui o que que significa, por exemplo, esse umzinho, né? Umzinho daqui, ó. Esse umzinho foi uma intervenção em grupo versus o grupo controle. E o 2 é uma visita depois de um ano do início do estudo, né, de follow-up, de acompanhamento versus o baseline. Então, aqui já é o que esse indivíduo ele conquistou. Então, quando você vai observar, existe sim diferenças de redução desse dano quando a gente faz essas interações. Por isso que quando a gente está avaliando um artigo, ou quando a gente está fazendo pesquisa científica, é muito importante saber que modelo estatístico você vai aplicar. Porque, do contrário, gente, isso pode dar um problemão na hora de analisar os nossos dados. E aí a gente começa a ter dados que não estão conversando entre si, ou a gente tenta fazer associação com tudo, né? Então, toma bastante cuidado. Como discussão, então, o que que os pesquisadores eles observaram? Algo muito importante, uma boa adesão às recomendações da dieta do Mediterrâneo, né? Então, gente, ter adesão é muito favorável. Então, vamos supor que eles não tiveram perda de peso, melhora de circunferência da cintura, nada, nada. Mas se eles tiveram adesão, a chance de mudar de hábitos, a chance deles realmente colocarem isso como prática na vida deles é muito maior do que quem não teve essa adesão, né? Quando eles falam, por exemplo, não foi uma diferença estatística significativa comparando os dois grupos em relação ao colesterol LDL, pressão, as concentrações de glicose, hemoglobina glicada, e nem entre esse marcador de dano celular, vamos imaginar, é uma população mais idosa, 60 anos ou mais. É uma população que já passou por muitas exposições ambientais. Quem sabe se eles fizessem com uma população mais jovem? Na faixa ali de 30, 45 anos, 50 anos. Como que poderia ter de modificação, né? Tudo isso é super importante. Aí eles discutem um pouquinho de outros estudos, que também é super relevante, né? Fala um pouquinho de expressão gênica, do consumo aqui de, olha só que interessante. Outros estudos também mostram, né? RCT, geralmente são estudos clínicos, né? São trials clínicos. Então, o consumo de 57 gramas por dia de pistache durante 4 meses teve o potencial de prevenir o encurtamento dos telômeros em pessoas pré-diabéticas. Então, 57 gramas por dia.
A gente está falando de gordura. É uma gordura boa? É, mas é gordura. Então, o que que eu vou precisar de controlar aí na dieta do meu paciente? Tomar bastante cuidado, não fica prescrevendo 57 gramas aí sem ajustar os outros macronutrientes, né? Outro dado importante, essa dieta rica em pistache também mostrou uma tendência de diminuir a oxidação do DNA. Então, parece que o pistache é a nova nut do momento, né? Olhando aqui para esses estudos. Vou até buscar mais informações sobre esse pistache depois dessa aula aqui, né? E algo que é importante, que todos os estudos eles falam, né, que essa hipótese deles precisa ser melhor compreendida para realmente avaliar o efeito da dieta do Mediterrâneo na manutenção do telômero. Mas a gente sabe, gente, que não é só isso. Um ano acontece muita coisa. E se de repente essa pessoa mudou de residência? E se de repente essa pessoa perdeu alguém querido? E se de repente ela ficou doente, teve que tomar antibiótico, ela teve um quadro ali de, sei lá, ela descobriu alguma alteração intestinal, né? Então, são N fatores. A gente está falando ali de ser humano, são N fatores que a gente não consegue controlar, certo? Ele também fala um pouquinho sobre essa mensuração do marcador. Esse marcador a gente pode avaliar no plasma, dá para avaliar na urina também. Em outros fluidos corporais, provavelmente também a gente consegue avaliar. Mas algo que é super importante, dá para fazer isso na prática clínica? Dá. Como? A gente consegue avaliar na prática clínica, principalmente pela metabolômica, tá? Pela metabolômica a gente consegue avaliar. Então, o que eles concluíram? Eles concluíram que um ano de intervenção com restrição calórica, com promoção de atividade física, não foi o suficiente para ter uma vantagem específica. Mas isso não é só isso do trabalho, porque o trabalho também mostrou um efeito importante em relação à própria adesão. Então, se os pacientes, eles não, os pacientes, os sujeitos ali, os voluntários, eles tinham dificuldade de manter bons hábitos, poxa vida, agora eles já têm muito mais respaldo, muito mais segurança, muito mais autonomia para fazer essas escolhas. E tudo isso, gente, refere-se à promoção de saúde e longevidade. Só que é um trabalhinho que acontece a longo prazo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Não queira você que o seu paciente vai responder tudo isso de uma hora para outra, porque ele não vai responder. Ele vai ter um tempo, cada um tem um tempo, por isso que a gente trabalha tanto com epigenética, a gente trabalha tanto ali com marcadores que são importantes para que a gente possa, de fato, ter uma avaliação muito mais concreta aí desse paciente. Porque imagina só, se eu estou oferecendo para ele só uma oportunidade. Então, ó, você precisa dessa dieta, por exemplo, essa dieta aqui, que é uma dieta mediterrânea super conhecida, super famosa, mega estudada, mas se ele não tem poder aquisitivo, por exemplo, para colocar tudo isso em prática, é uma questão delicada também. Eu preciso avaliar tudo isso. Eu preciso identificar como que é esse ambiente. Muitos pacientes, por exemplo, eu sempre pergunto no meu questionário aqui pré-consulta, o quanto que, por exemplo, se eles já fumaram, né? Se eles já tiveram ali, por exemplo, algum tipo de alteração ali em relação ao tabagismo, alguma alteração mais específica, e tudo isso chama muita atenção também, muita atenção, né? Por quê? Porque é realmente paciente que está na sua frente, não é um estudo com vários pacientes. Inclusive, quando a gente fala de genética, é muito importante a gente avaliar o maior número de pessoas, mas nem sempre é possível. E é por isso que também os pesquisadores eles trazem essa verdade de que é necessário sempre mais estudo para a gente ter ali um N muito maior. Só que o nosso N é um. Pessoal, quero super convidá-los, então, ó, novamente, a curtir esse vídeo, encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece e ainda aproveitar, porque nós estamos na semana da Epigenética Day. Faltam praticamente 2 semanas para a Epigenética Day, que vai ser no dia 23 de março, um sábado. A gente vai ter apostila, a gente vai ter bastante conteúdo também falando de programação metabólica, a gente vai falar de comprimento de telômeros. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os testes que tem nessa parte de avaliação de envelhecimento. A gente vai falar também sobre epinutrientes. Então, se você
tem curiosidade, se você quer saber, quer se aprofundar um pouquinho mais, não perca a oportunidade. Nós vamos deixar o link aqui para você, se você tiver interesse, para você pesquisar um pouquinho mais. E se ainda ficar alguma dúvida, entre em contato com a gente. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.